Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP, a galerinha mais preparada do Brasil. Professor Emanuel está dando a área para a gente dar continuidade ao nosso curso de resolução de questões Banca FCC, abordando a disciplina Direito Constitucional. Bem, os dois primeiros blocos, 16 questões, trabalhamos princípios fundamentais, artigo 1º até o artigo 4º. Agora a gente vai iniciar questões abordando direitos e garantias fundamentais, tá certo? Então, vamos iniciar com o artigo 5º, claro, né? Depois, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. Fechamos direitos e garantias fundamentais. Depois tem organização política administrativa e fechando com administração pública. Ou seja, está muito top. Esse curso está topado, top das galáxias, pessoal. Então, ó, não vamos perder tempo não. Não vamos perder tempo. Suave danado. Vamos trabalhar. Vamos produzir? Vamos lá. Questão de número 17. Antônio teve decretadas em seu favor interceptações telefônicas pela autoridade judicial competente. Então, Antônio teve decretadas em seu desfavor interceptação telefônica pela autoridade judicial competente para investigação de fato certo, tipificado como crime apenado com reclusão. No curso dessa diligência, foram descobertas outras infrações penais, revelando outros autores e partícipes. Sobre esse caso concreto, os tribunais superiores entendem que a prova emprestada. Pessoal, então, primeiro analisar. Houve interceptação telefônica? Houve. E lembre-se, para haver interceptação telefônica tem que ter o quê? Autorização judicial. Então, o primeiro ponto a ser observado aqui nessa questão é se essa interceptação telefônica teve autorização judicial. Esse é o primeiro ponto, tá? Vamos lá. Segundo ponto para a gente analisar. Segundo ponto. Vamos lá. Teve autorização judicial? Tranquilo. E aqui ele fala da famosa prova emprestada. O que é a prova emprestada? É aquela que eu tenho um processo, eu estou com um processo, uma prova aqui, e no outro processo, essa prova aqui pode embasar nesse processo também. Isso se chama prova emprestada. Então, esse processo aqui, que eu estou processando o indivíduo, por exemplo, e esse indivíduo aqui nesse processo, eu tenho provas contra ele que eu posso utilizar aqui. Então, eu posso pegar essa prova daqui e utilizar aqui. Isso se chama prova emprestada. Aí ele pergunta, ora, os tribunais superiores admitem essa prova emprestada? Resposta está logo na letra A. É amplamente admitida desde que é garantido o contraditório e a ampla defesa. Então, a prova emprestada é possível? É. Obviamente, desde que seja garantido o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, quando essa prova venha para cá, o réu, obviamente, ele vai ter o direito ao contraditório e ampla defesa de se defender dessas provas emprestadas, tá? Então, letra A já de cara e vê que questão massa, esse é FCC, questão massa demais, né? Não é admitida, salvo se os fatos novos ou autores já estiverem incluídos em procedimento em curso. Errado, né? A gente já viu que pode sim
essa prova emprestada, tá? Então, letra B, errado. Letra C, não é permitida em razão de nesta parte ter sido obtida por meio. Não, não foi por meio isso, porque houve a interceptação telefônica e houve autorização judicial. Acabou-se. Errada a letra C. Letra D. É admitida, pois relativa a crime conexo praticado pelo mesmo averiguado e interceptado. Não, não tem nada a ver com crime conexo, não. Tá certo? Pode ter crime conexo ou não. A gente está falando de quê? De uma prova que está presente nesse processo, que pode ser emprestada para outro processo para acusar o indivíduo. Não é? Para acusar o indivíduo. É admitida quando se tratar de outro fato e as partes foram coincidentes. Também não. Então, letra A, não é? Certíssima, numa questão de 17. Sigilo bancário e fiscal, filé. Então, primeiro, o que é que eu tenho que saber de sigilo bancário e fiscal? Eita. O que é que eu tenho que saber aqui? Primeira coisa. O inciso 10, ele diz que são invioláveis. São invioláveis o quê? A vida privada, a intimidade, a honra e a imagem. Então, segundo o inciso 10, são invioláveis a vida privada, a intimidade, a honra e a imagem. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, tudo isso, não é? Trata-se, não é? Da inviolabilidade da privacidade. Então, segundo o inciso 10, a privacidade que representa tudo isso aqui, ela é inviolável. Agora, pessoal, esse direito à privacidade, que reúne tudo isso aqui, é absoluto? Não. Ele é relativo. E sendo relativo, permite-se exceções, ou seja, permite-se violações. E os dados bancários, os dados bancários e fiscais estão dentro dessa possibilidade de violação. E quem é que pode, não é, violar esses dados bancários e fiscais? Não é qualquer pessoa. Por que não é qualquer pessoa? Porque a Constituição diz que, temos o direito à privacidade. Mas, sempre lembrando, não podemos usar os direitos fundamentais como escudo protetivo de práticas ilícitas. Sendo assim, permite-se, nesse caso, a violação dos dados bancários e fiscais. Agora, é qualquer pessoa? Não. São aquelas pessoas previstas em lei. Então, vamos lá. Juiz. Comissão Parlamentar de Inquérito. Comissão Parlamentar de Inquérito. Receita Federal Fazenda, né? Autoridade fazendária. Então, Receita Federal ou Autoridade Fazendária. Mesma coisa. Então, juiz, CPI, Emanuel, que é CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, Comissão Parlamentar de Inquérito, Receita Federal ou Autoridade Fazendária. A grande pergunta, aí quem está tranquilo, a grande pergunta é sobre esse cara aqui. A grande pergunta é esse cara aí. E aí? Ministério Público pode fazer a quebra do sigilo bancário e fiscal? Ministério Público pode fazer a quebra do sigilo bancário e fiscal? Em regra,
Não. Em regra, não. Em regra, não. Mas quando eu digo em regra, você tem exceção. E nessa exceção, quando é que o Ministério Público pode fazer a quebra do sigilo bancário e fiscal? Se liga. Ó, simples. Quando houver, envolvimento de verbas públicas. Quando houver envolvimento de verbas públicas. Então, quando houver envolvimento de verbas públicas, então pode sim fazer a quebra de sigilo bancário e fiscal. Beleza? Então, visto isso, vamos para a questão. O sigilo bancário e fiscal, direitos individuais protegidos pela Constituição Federal, poderão ser excepcionados por decisão judicial fundamentada. Letra A. Receita Federal, certo. Tribunal de Contas da União, não. Procurador da República, não. Quem pode é o órgão, o Ministério Público, e não o procurador em si, tá certo? Receita Federal, sim. Decisão de comissões parlamentares de inquérito, beleza, CPI, ou excepcionalmente pelo Ministério Público em casos restritos de investigação de recursos públicos. Letra C, correto. Corretíssimo! Letra C, correto. Decisão de autoridade administrativa, disciplinar e ordem do Procurador da República, não. E decisão de comissões parlamentares de inquérito também. Pela CPI, sim. Né? Mas ele diz... Então, deixa eu refazer aqui, peraí. Fazer aqui que eu fiz muito apressado. CPI pode? Pode. Qual o erro da questão aqui? Emanuel, você disse que a autoridade fazendária podia e pode, mas veja que ele diz aqui, e excepcionalmente pela autoridade fazendária em caso de evasão de divisas. Não, não é excepcionalmente, é regra. Entenderam aí a pegadinha? Aqui é regra, não é exceção. Exceção é esse cara aqui. Aqui não. A autoridade fazendária é regra e não exceção. Beleza? Muito bem. Questão de número 19. Sobre os direitos e garantias fundamentais. Assinala a alternativa correta. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante autorização. Opa! Cadê o marca-texto? Mediante autorização. Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Pessoal, direito de reunião, previsão, inciso 16. Um dos requisitos do direito de reunião é não necessita de autorização. Para exercer meu direito de reunião, não necessito de autorização. E por que não? Por que eu não necessito de autorização para exercer meu direito de reunião, Emanuel? Simples. Simples, 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 simples. Trata-se de direito de liberdade. Direito esse que é de primeira geração, que são aqueles direitos negativos que buscam o não fazer do Estado. Por isso, não há necessidade de se solicitar autorização. Beleza? Pegou aí o rolê? Vamos lá. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, interesse coletivo ou geral, certo, né? Temos aqui o direito à informação. Inciso 33. Que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Pessoal, vê só. O direito à informação,
É um direito, beleza? Só que esse direito, ele é relativo, tá? Relativo por quê? Porque quando se tratar de informações religiosas, informações sigilosas, quando se tratar de informações sigilosas, esse direito à informação vai ser relativizado, vai ser restringido, tá? Não se trata de informação sigilosa, então tem o direito de solicitar dos órgãos públicos informação, seja particular, coletiva ou geral. É informação sigilosa, por quê? Porque aquela informação, imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Então eu não posso obtê-la. Então, letra B, certíssimo. Mesmo no caso de iminente perigo público, a autoridade competente não poderá usar da propriedade particular. Errado. Inciso 25, a famosa requisição administrativa. Então, na requisição administrativa, pode sim usar da propriedade particular. E, se houver dano, vai haver uma indenização. Por isso que a indenização é ulterior, porque ela fica condicionada, não é? À existência de um dano. Ela está condicionada à existência de um dano. Não constitui crime inafiançável a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem democrática. Também, da mesma forma que aqui está errado. Lembre-se que o grupo Ração e o grupo HT3 são inafiançáveis. Emanuel, por que grupo? Aqui eu vou ter 2 crimes, aqui eu vou ter 4 crimes. Então, existe na Constituição Federal 6 crimes que são inafiançáveis. Esse grupo aqui de crimes formam 2. Esse grupo aqui de crimes formam 4. 4 mais 2, 6. Então, R, racismo, ação de grupos armados civis ou militares. HT3, H, hediondos. T3, tortura, tráfico e terrorismo. 4 mais 2, 6. Beleza? Esse é o esquema. Então, errado. Os brasileiros natos podem ser extraditados? Não. Inciso 51. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Questão de número 20. Com base na distinção entre brasileiros natos e naturalizados, sob o prisma constitucional, é correto afirmar que a Constituição Federal prevê que o brasileiro naturalizado, só lembrando uma coisa, somente a Constituição Federal, somente ela e mais ninguém, somente a Constituição Federal pode criar distinções entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados e mais ninguém, tá? Então, uma dessas distinções é a extradição. Uma dessas distinções é a extradição. Então, bora lá. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado se comprovado o seu envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Já vimos já, não é? Encontramos já a nossa resposta. Então, ó, brasileiro nato não poderá ser extraditado, já o naturalizado pode. Em que situações? Se ele comete o crime comum, se ele pratica o crime comum antes da naturalização. Ou se houver envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Aí não importa se é antes ou depois. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Naturalizado poderá compor o Conselho da República desde que tenha sido naturalizado? Mas não, porque as 6 cadeiras que se fala que
o cidadão pode ocupar do Conselho da República, essas 6 cadeiras são privativas de brasileiro nato. Então, ó, outra situação de distinção, extradição em relação à função. Não poderá ser extraditado pela prática de crime comum cometido antes da naturalização. Nesse caso, não é poderá. Então, é errado, poderá sim. Está impedido de ocupar cargo de ministro da Justiça. Errado, porque o cargo de ministro da Justiça não é de brasileiro nato. O cargo de brasileiro nato é ministro do Estado da Defesa. Não poderá ser proprietário de empresa jornalista de rádio. Pode, mas para isso ele tem que ter mais de 10 anos de naturalização. Então, menos de 10 anos, o naturalizado não pode ser proprietário de empresa jornalista de radiodifusão. Ele só pode ser se tiver mais de 10 anos. Então, vejam, chegamos. Quais são as 4 situações, Emanuel, que a Constituição distingue brasileiros natos naturalizados? Extradição. Função, Conselho da República. Cargos, Presidente da República, Presidente da Câmara e assim por diante. E proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão. Então, esses aqui, a Constituição faz uma distinção nessas 4 situações. A Constituição faz uma distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Beleza? 21. No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, estendidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, a Constituição Federal estabelece. Aqui é para matar, né? Para matar logo a questão. É garantida a livre manifestação do pensamento, ainda que na forma não. Inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurada a ampla liberdade de associação, independente da autorização dos poderes. Cuidado, quem é meu aluno sabe que eu sempre digo, ó, cuidado. Não pode confundir ampla com plena. A criação da associação ela é plena, mas ela não é ampla. E por que, Emanuel, não é ampla? Porque eu não posso criar uma associação ilícita. E eu não posso criar uma associação paramilitar. Por isso que ela é plena, não é ampla. A nossa Constituição proíbe discriminações, tanto positivas como negativas. Errado. O que a nossa Constituição proíbe são discriminações negativas. Positivas, ela, inclusive, ela diz que pode. E ela determina em seus dispositivos essa situação. Por exemplo, licença maternidade, licença paternidade. Licença maternidade, 120 dias. Licença paternidade, 5 dias. O direito de reunião não constitui instrumento viabilizador do exercício da liberdade de expressão. Olha o erro aqui. Constitui. O direito de reunião é exercício de liberdade de expressão. É errada também. Então temos errado, ó. A, B, C e D. E certa, porque eu botei essa questão. Ela é maravilhosa. Conforme a jurisprudência do STF, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não é considerada prova ilícita, desde que ausente causa legal específica de sigilo. Certíssimo. Porra, Emanuel, é gravação clandestina. Eu achei que gravação clandestina é a prova ilícita. Errado. Gravação clandestina é prova lícita, pessoal. Gravação clandestina é prova lícita. Ela só vai ser ilícita se ferir uma cláusula de privacidade, uma cláusula de confiança. Porra, Emanuel, me diz aí. Marido e mulher. Marido e mulher, existe uma relação de confiança. O marido chega para a mulher e diz, ó, meu amor, eu agora sou traficante de drogas, né? A nossa vida agora vai, ó,
subir, que dinheiro é o que não vai faltar. A mulher foi e gravou. Gravou. Aí foi e levou essa gravação para o delegado. Olha, delegado, meu marido agora é traficante de drogas. Aí o delegado, a senhora tem provas? Ela, tenho, gravei tudo. Ele vai dizer, essa prova é ilícita. Ilícita por quê, doutor? Porque feriu uma relação de privacidade, uma relação de confiança entre vocês dois. Agora, eu estou na rua e vejo duas pessoas conversando, dizendo que vão traficar. Gravei. Essa prova é lícita? É lícita. Lícita. Não existe relação nenhuma de confiança. Ô, Emanuel, me diz uma coisa. E eu posso ter uma relação de confiança quebrada e essa prova ser lícita? Claro. E quando vai ocorrer isso? Legítima defesa. Marido e mulher. Marido ameaça a mulher. A mulher foi lá e gravou. Prova lícita. Então, ó, relação de confiança, a gravação clandestina vai ser prova lícita. Certo? Não feriu relação de confiança, a gravação clandestina vai ser prova lícita. Marido e mulher, pai e filhos, mãe e filhos, tudo isso é uma relação de confiança. Tranquilo? Então, cuidado, porque muita gente está dizendo por aí, desculpem, que gravação clandestina é prova ilícita. Só é lícita em legítima defesa. Não, pô. Gravação clandestina é prova lícita e também será lícita em legítima defesa. Tranquilo? Por isso que, ó, certinha. Vamos lá. 22. Assinala a alternativa correta em relação ao disposto no artigo 5º. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção. Ó, a gente já viu que ele é inafiançável. Ração, tanto racismo como ação de grupos armados, é inafiançável. E também é imprescritível. Qual o erro aqui? Ele não é sujeito à detenção, é sujeito à reclusão. Beleza? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar do proprietário particular mediante prévia. Não. Mediante a indenização vai ser ulterior e não prévia. Por quê? Porque essa indenização está condicionada à existência de um dano. As associações só poderão ter suas atividades compulsoriamente suspensas por decisão judicial transitada em julgado. Cuidado. Ó, associações, para que ela seja suspensa, decisão judicial. Para que ela seja dissolvida, essa decisão judicial tem que estar o quê? Transitada em julgado. Beleza? Então, letra C está errada. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Letra D, certíssimo, né? Letra de lei, ipsilire, né? Inciso 11, letra de lei. É livre a manifestação do pensamento, sendo garantido, não, vedado o A normal. Então, letra D realmente a correta. 23. Ao disciplinar a liberdade religiosa como direito fundamental e aspectos correlatos à Constituição Federal, liberdade religiosa, vamos lá, autoriza a União, Estados e Distrito Federal e municípios a agirem na forma da lei em colaboração de interesse público com cultos religiosos, não. Por quê? Lembre-se que o nosso Estado é laico, não é? Então, o artigo 19, inciso 1º, veda, não autoriza. Ele veda que a União, os Estados, Distritos e municípios, não é? Haja colaboração, não é? Opa, peraí. Perdão que eu estava, peraí.
Ó, mas é isso mesmo. Autoriza a União e os Estados a agirem pode agir em colaboração, mas é exceção. É exceção. E aqui está como regra. Não. Pode agir em colaboração de interesse público? Pode. Mas é exceção. Então ele veda a União, os Estados do Distrito Federal, não é? A subsidiar as igrejas, salvo em colaboração com interesse público. Salvo, não é? E aqui ele pode ter uma colaboração com cultos religiosos ou igrejas. Então, errado aí, porque aqui seria uma exceção e aqui está como regra. Errado. Proíbe a instituição de impostos sobre patrimônio, rende e serviço de tempo de qualquer culto, ainda que não relacionado com suas finalidades essenciais. Cuidado aqui. Veja. Não existe impostos, não é? Não existe aplicação de impostos sobre o patrimônio de renda e serviços de templos de qualquer coisa. Meu velho, não incide imposto sobre templos religiosos. Não incide imposto sobre templos religiosos. Não incide. Agora, desde que essas rendas e serviços estejam relacionados com suas finalidades essenciais. Se não estiver relacionado, aí vai incidir imposto sim. Assegura a prestação de assistência religiosa das entidades de internação coletiva, sujeita aos termos da lei, que poderá, no entanto, vedá-la a entidades militares. Não, tanto essa assistência religiosa vai ser feita tanto nas entidades de internação coletiva civis como militares. Beleza? Veda que se estabeleça formas de proteção aos locais de culto. Não, veda não. Inciso 6º. Opa, inciso 6º, não tem inciso. Inciso 6º. É livre a liberdade de consciência e de crença. É livre o exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, o Estado dá o direito. Então, o inciso 6º é muito interessante que no inciso 6º, você tem o direito. Que direito é esse? Da liberdade de consciência, da liberdade de crença, do livre exercício dos cultos religiosos, e no mesmo inciso, ele também determina a garantia. Qual é a garantia? Proteção aos locais de culto e suas liturgias. Impede que alguém seja privado de direitos por motivo de crença religiosa, exceto se as invocar para eximir-se de obrigação legal de todos os impostos, caso em que terá direitos políticos suspensos. Né? Então, ó, letra E, não é? Está correta. Então, letra E, impede que alguém seja privado de direitos por motivo. Então, até mesmo, eu não gostei muito dessa questão pelo seguinte, porque ele diz aqui, exceto se invocar para eximir de obrigação legal, mas ele pode invocar para eximir-se de obrigação legal de todos os impostos. Por quê? Porque ele pode, não é, ter a famosa escusa de consciência, não é? Famosa escusa de consciência. Ele só vai ser suspenso dos seus direitos políticos, por exemplo, se ele não cumprir a obrigação legal e não cumprir a prestação alternativa. Mas a banca, eu botei até essa letrazinha em destaque, porque realmente a banca coloca a letra E como correta. Não gostei da questão, por quê? Porque tinha que colocar aqui, impede que alguém seja privado de direitos por motivo de que, exceto se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Beleza? Então, letra E, mas é a correta para a banca. 24. Em relação ao direito de associação, conforme previsto expressamente na Constituição da República. Então, ele quer o que está lá previsto no inciso 17 até o 21. Bora lá. Fica vedada a suspensão compulsória das atividades das associações, a não ser por decisão
a gente já viu, decisão transitada e julgado somente para sua dissolução. Desde que não tenham fins lucrativos, as atividades associativas gozam de imunidade tributária. Negativo, não gozam de imunidade tributária, não. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização. Letra C, correto. A interferência estatal no funcionamento não pode, né? Não pode existir interferência estatal no funcionamento das associações. Todos podem associar-se pacificamente em locais abertos ao público, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade. Não, aqui se refere ao direito de reunião e não de associação. E com isso terminamos mais um bloco de questões de direito constitucional, banca FCC. Então, questões boas, né? Só aquela questão lá, né, que ficou meio rabujada, mas eu tenho que colocar para vocês verem, né? Também questões rabujadas. Não posso só trazer questões bonitinhas, não. Às vezes a gente tem que trazer questões rabujadas para vocês verem como a banca interpreta aquela questão. Beleza? No mais, suave da nave. Fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!